todos, bem-vindos a mais uma videoaula. E nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre matriz inversa, né? Assim como os números reais, nas matrizes também tem uma condição para a gente verificar se a matriz é inversa ou não, né? Primeiramente, o que seria o inverso, né? Trabalhando com números reais, o que seria o inverso de um número real? É você colocar ele na forma de 1 sobre o número, né? Então, por exemplo, o inverso do 4 é 1 sobre 4, que a gente conhece como 1/4. O inverso do menos 8 seria 1 sobre menos 8, ou também menos 1/8, né? E o único número real que não admite o inverso é o 0, né? Porque 1 sobre 0 para a gente não existe, tá bom? Então a gente pode pensar assim, o inverso de um número é um outro número que multiplicado por ele dá 1. Então pega um número, multiplica pelo inverso, dá 1. Na matriz a definição é exatamente a mesma. Então veja, eu vou te dar uma matriz que eu vou chamar de M, e M-1 é sua matriz inversa. Qual é a condição que ela deve satisfazer, né? Qual é a igualdade que a gente deve satisfazer? Se eu pego a matriz, multiplico pela sua inversa, isso aqui é a mesma coisa que fazer a inversa vezes a matriz. Então perceba que aqui tem uma comutatividade, né? Não importa a matriz vezes a inversa ou a inversa vezes a matriz, tem que dar a mesma coisa. E tem que dar quem? Tem que dar o 1 das matrizes, que é o que a gente chama de matriz identidade. Tudo bem? Matriz identidade, tá? Então, essa é a igualdade para a gente calcular a matriz inversa de uma matriz M dada, tá? Usa isso que é sucesso. Agora, qualquer matriz admite inversa? A resposta é não. Para ter inversa, a matriz tem que ter uma condição. Olha só, eu vou supor, e a gente vai tirar a condição dela lá no final, então eu vou supor num primeiro momento que a minha matriz M ela tem ordem P, porque é uma matriz geral. Eu vou multiplicar pela matriz inversa, que também vai ser geral, tá? R por S. Detalhe, né? Se eu estou querendo a matriz inversa, então esse produto tem que existir. E a gente vai relembrar algumas condições de multiplicação de matrizes, tá? E aí isso aqui vai dar uma matriz que eu vou chamar de I N por N, tá certo? Dessa igualdade nós tiramos dois resultados. Qual é o primeiro? Obrigatoriamente, como que é a ideia? O segundo da primeira tem que ser igual ao primeiro da segunda, né? Então Q é igual a R, tá certo? Esse é o primeiro resultado. E aí se você olhar no segundo resultado, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte. Esse primeiro número aqui, ó, as linhas do resultado coincidem com o número de linhas da primeira. E o que mais? O número de colunas do resultado coincide com o número de colunas da segunda. Tá certo? Portanto, o que a gente tem? P igual a N, S igual a N. Então, o segundo resultado que a gente pode tirar é que P é igual a S, que é igual a N. Tudo bem? Beleza. Agora veja, troca aqui, inverte aqui. Então aí a gente vai ter M menos 1, que é R por S, né? Vezes M, que é quem? P por Q, igual a I, N por N. E aí veja, o que a gente tem? S igual a P, nós já tínhamos antes, tá vendo? P igual a S, igual a N, né? Então aqui é N. Número de linhas da primeira é o número de linhas do resultado. Número de colunas da segunda
é o número de colunas do resultado. Ah, então o R é igual a N, o Q é igual a N. Então a gente tem que R é igual a Q igual a N. Portanto, o que acontece? Quando que uma matriz tem inversa? Quando ela é quadrada e mais a sua inversa tem a mesma ordem que ela. Tá certo? Então, qual é a condição para admitir a inversa? A matriz, então, M e M menos 1 devem ser quadradas e de mesma ordem. Tá certo? Quadradas e de mesma ordem, tá? Em termos práticos pra gente, né? Como que a gente calcula a inversa de uma matriz? Tá? Pensando em vestibular, pensando nos concursos, eu julgo que seja melhor calcular a matriz, a inversa de uma matriz direto, tá? Então, por exemplo, eu dei aqui uma matriz M, 2 por 2, né? A gente vai querer calcular a inversa dela, então a inversa dela é M menos 1, que é 2 por 2 também, eu não sei quem são os elementos, então eu vou chamá-los ABCD, tá? ABCD. Eu escolhi um dos produtos para fazer, M vezes E menos 1 ou menos 1 vezes M, tanto faz, aqui eu vou escolher esse vezes esse, né? Então eu vou ter essa matriz vezes a sua inversa, ABCD, e isso aqui vai dar a identidade de ordem 2, que é 1, 0, 0, 1. Tudo bem? 1, 0, 0, 1. Tá? E aí a gente vai tirar o seguinte, vamos lembrar como é que funciona a multiplicação de matrizes? Então a gente vai ter o seguinte, a primeira matriz, que é a matriz da esquerda, vamos separá-la nas linhas, e a segunda matriz, que é a matriz da direita, a gente vai separar nas colunas, né? E aí a gente vai ter, e aí teremos 2A mais C, 2B mais D, três A mais 2C, 3B mais 2D. Pronto. E aí nós vamos ter uma igualdade matriz, tem um produto, tem uma igualdade. E aí perceba que a gente vai ter uma igualdade envolvendo A e C, né? Com duas igualdades. B e D com duas igualdades. Ou seja, lembra do sisteminha linear que a gente viu na primeira aula de álgebra linear? O sisteminha ajuda a determinar a matriz inversa, tá? 2A mais C é igual a 1. 3A mais 2C igual a 0. Sisteminha 2 por 2. Resolvendo o sistema, a gente vai chegar aqui A vale 2, C vale menos 3. 4 menos 3 dá 1, né? 6 menos 6 dá 0. O A é 2, C é menos 3. Qual é o outro sisteminha? O outro sisteminha é 2B mais D igual a 0. 3B mais 2D igual a 1. Então daqui a gente tira que o B vai valer, multiplica isso aqui por menos 2, né? Soma, então eu tenho menos B igual a 1, então B é menos 1. B é menos 1. E o D é 2, né? 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 2 dá 0. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 2 vezes 2 dá 4, né? 4 menos 3 dá 1. Tudo
Tudo bem? A igual a 2, C igual a menos 3, B igual a menos 1, D igual a 2. A matriz inversa, ela é a matriz inversa dessa matriz, ela é A, B, C, D. Menos 2, menos 1, menos 3 e 2. Tudo bem? Tá? Beleza. Só que a gente poderia, de repente, no final, chegar num problema, né? E perceber que aquela matriz original ela não tem a inversa. Veja uma coisa. Como é que a gente calcula o determinante da inversa, né? Tem um teorema para determinante, que é o chamado teorema de Binet. Binet. O que diz o teorema de Binet para determinante? Que o determinante da multiplicação de duas matrizes é o produto dos determinantes. Ah, Rodrigo, vale para soma também? Não, não vale. E onde a gente vai usar esse teorema de Binet, né, para determinantes? Né? A gente vai usar assim. A matriz vezes a inversa não dá identidade? Então, olha só. A matriz vezes a inversa dá identidade. Se eu aplicar a função determinante dos dois lados, nossa, função determinante, Rodrigo? O determinante é uma função, viu? Fique tranquilo, tá? Mas a gente não vai usar essa ideia no ensino médio, não, tá? Então fica determinante da matriz vezes a inversa igual determinante da identidade. Vamos lá? Determinante do produto, ambas quadradas, né? Então tem determinante. Determinante do produto é o produto dos determinantes, né? E o determinante da matriz identidade, quanto que é? É 1. Ah, então olha só. Quem é o determinante da matriz inversa? É o inverso do determinante. Então, se uma matriz tem determinante 4, o determinante da sua inversa vai ser 1/4. E a pergunta é, qualquer matriz tem inversa? Não. Ela tem duas condições. Qual é a primeira? Tem que ser quadrada. Qual é a segunda? Se tem a inversa, então tem o seu determinante. Olha só o raciocínio. Se tem a inversa, então tem o determinante. Se tem o determinante, então essa fração existe. Quando que essa fração existe? Quando o denominador não for zero. Lembre-se do primeiro mandamento matemático, né? Nunca dividirás por zero. Certo? Então vem comigo. Se existe a inversa, eu consigo calcular o seu determinante. Se eu consigo calcular o determinante é dado por aqui. Se o determinante é dado por aqui, então essa fração existe. Quando que essa fração existe? Quando o denominador não é zero. Que é a condição? Quando que M admite inversa? Ou quando que ela é inversível? Ou quando que ela é invertível? É meio estranho, né? Mas é a mesma coisa. M admite inversa, atenção, hein? C e somente C vai e volta se o determinante da matriz M for diferente de zero. Veja o raciocínio. Se M admite inversa, então eu consigo calcular o seu determinante, então o determinante é dado por essa fração aqui, então o denominador é diferente de zero. Ida. Qual é a volta? Se o determinante é diferente de zero, então 1 sobre o determinante existe. Portanto, existe o determinante da inversa. Portanto, a matriz inversa existe porque o determinante é apenas para matrizes quadradas. Tá certo? Então, aqui é um C e somente C. Então, se o exercício pedir para você qual a condição para que exista a inversa, você não precisa fazer o cálculo efetivo da inversa, tá? Ou cálculo explícito da inversa. É só calcular o determinante. Tudo bem? Se ele for diferente de zero, existe a inversa. Se ele for igual a zero, não existe a matriz inversa. Tudo bem? Nesse vídeo é isso. Tá?
Se você gostou, dá o joinha, se inscreva no nosso canal. Então nesse vídeo é isso. Até a próxima.